Olá, sou Lucilene Santos em Hora do Coaching, ao vivo aqui na TV Geração Z. Todas as quartas às 9 da manhã estamos aqui trazendo informações para você que nos acompanha todas as semanas. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Nós vamos falar sobre literatura, sobre blog, como que anda o hábito de leitura das pessoas aqui no Brasil, que é uma coisa tão maravilhosa. Vou dar as boas-vindas para Érica Leme. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Bom dia a todos. Érica, muito legal você estar aqui para falar desse tema com a gente, que é, assim, eu fico encantada quando eu entro no metrô hoje e vejo várias pessoas com seus livros lendo. É maravilhoso. Sim, eu tenho percebido muito isso também. Eu sou do interior do estado e quando eu mudei para São Paulo um ano atrás, eu comecei a andar de metrô e eu comecei a ver o quanto as pessoas leem, sabe, nesse espacinho, uma hora e meia que tem entre suas casas, seus trabalhos e vice-versa. E eu acho isso fantástico, como as pessoas querem mais conhecimento. Eu vejo isso hoje. Ocupar bem o tempo, né? Sim. Na verdade é isso. Enquanto você está ali, deixar a cabeça viajando, aproveite e leia e tenha novas ideias. Nós vamos falar sobre a geração Y e o universo literário. Como veem, Érica é geração Y. É uma pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu vou falar um pouquinho dela. Ela é advogada formada pela Unisal, Universidade Salesiana de São Paulo. É pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo Trabalhista, leitora e amante dos livros desde a infância. Fundou em março de 2013 o blog literário Ser Leitora, do qual é coautora, e conta atualmente com cerca de 2.500 visualizações ao mês. Olha que coisa linda! Ela atua na área do direito trabalhista, no escritório Sônia Marques Dobler, é assim que fala? Isso. Dobler Advogados. E aqui a gente vai bater um papo. Érica, conta um pouco dessa sua história. Você é advogada e depois vira blogueira. Conta um pouco pra gente. Eu sou advogada antes. Eu me formei em 2008 na faculdade. E em 2013 eu resolvi que eu precisava mostrar para o mundo o que é essa experiência para mim de ser leitora. Além, lógico, de ter como um diário virtual sobre o que eu lia. Então eu queria só compartilhar um pouco isso, mesmo que ninguém fosse ler. Ia estar lá na internet e as pessoas iam aos poucos vai acontecendo, aos poucos as pessoas vão começando a conhecer, a gente faz divulgação na internet, amigo aqui, amigo ali, e vai indo. E sei lá, para mim ser leitora é o que me define, mais além do que ser advogada, eu acho. É mesmo? Mais. E como foi assim o seu primeiro livro? Como que foi? Você leu pequenininha ainda? Eu tinha 7 anos. Eu acho que minha mãe e meu pai liam pra gente quando a gente era criança, eu e minha irmã. Mas um livro que eu li primeiro na vida foi aos 7 anos, na escola, no ensino fundamental. Chamava O Grande Rabanete. E eu não lembro de quem era o autor, o nome agora eu não vou lembrar. Eu acho que é uma mulher, mas eu não me lembro. E era uma história muito engraçadinha, mais imagem do que texto, obviamente, eu tinha 7 anos. E foi aí que eu comecei, minha mãe e meu pai sempre incentivando, eles eram assinantes do Círculo do Livro, que nem existe mais, e compravam livros pra gente também, e a escola, como era pequena no interior, sempre incentivando também os alunos. E foi assim que eu comecei e não parei mais. Que bacana. Poxa, é uma pena que o Círculo do Livro, você é a segunda pessoa que em menos de um mês fala a respeito do Círculo do Livro, que era tão bom, que estimulava a leitura. Muito bacana. Eu era pequena, não lembro muito como funcionava, mas era uma assinatura e você tinha um catálogo e podia escolher alguns livros. E acho que um dos livros mais marcantes que eu li na minha vida foi do Círculo do Livro, que minha mãe e meu pai compravam, chamava Uma Casa na Floresta. É bonita a edição que a gente tem até, inclusive, em capa dura, tudo, e é de uma escritora americana, que os pais dela eram pioneiros no oeste americano, e eu gostei, e só contava a historinha dela, na casinha que ela vivia, com a família dela na floresta, e foi um livro, assim, muito, muito importante. Que marcou. Eu comprei ele recentemente, na verdade eu ganhei ele de presente recentemente em inglês, e eu vou ler a original, espero, nos próximos meses. Olha só que legal! Eu já tenho a visão em português e agora vai ler o original, porque muda muito a tradução. A tradução pode fazer muita influência, você pode perder muito do estilo literário do escritor. Por isso que eu gosto bastante de ler
livros nacionais, a gente está tentando ler livros de escritores portugueses também, Walter Hugo Mãe, o Mia Couto, que é da língua portuguesa também, é diferente. Dá para entender muito bem, porque é nossa língua mãe, mas eu acho um pouco mais rico o vocabulário deles. É verdade, eles são mais conservadores, eu diria. É mais poético. Poético também, são românticos. Legal. E como que o livro mudou a tua percepção de mundo? Em que contribuiu você começar tão cedo a leitura? A gente começa a ler livrinhos e na escola, eu acho que a escola influencia muito com o hábito da leitura. Eu vejo assim, tem gente que fala, eu detesto Machado de Assis. Eu acho Machado de Assis fantástico. Só que você tem que fazer uma prova sobre Machado de Assis e ninguém gosta de fazer prova. Não. Então isso atrapalha muito, né? As pessoas criam aquela resistência. Eu não gosto de livro clássico, é um saco. E na verdade não é. Se você ler com prazer aquilo, depois, se você de repente teve que ler Machado de Assis quando você tinha 14 anos, e você pega hoje, eu por exemplo tenho 29, vou ler de novo, eu vou ter prazer naquela leitura. E a leitura, ela faz você crescer, faz você desenvolver senso crítico do mundo. E não só ler livros, ler notícias para não se ater, sabe, procurar mais fontes de notícias, para não se ater somente ao que você vê na televisão, ao que você vê nos principais meios de comunicação. É criar você e o mundo, expandir seu universo. É bem interessante isso que você fala, de ler um livro numa fase e depois ler em outra fase da vida. A percepção muda completamente. Muda bastante. Recentemente eu reli A Metamorfose de Kafka. Eu já tinha lido, acho que quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos. E eu reli agora que eu tirei férias. Eu peguei ele é curtinho, resolvi ler. E eu enxerguei coisas que eu não tinha enxergado quando eu era mais nova. Talvez nem era para ter enxergado aquilo, né? Não estava na sua realidade. Mas foi o que eu percebi. Eu li ele e falei assim, nossa, que livro fantástico, que livro triste. A escrita, não sei se era a tradução, como a gente já estava falando, eu não apreciei muito, mas a história é muito boa. Então muda muito. O que a gente já viveu, o que a gente ainda vai viver, faz com que a gente sinta o livro de uma outra maneira. É verdade. E você acredita que esse teu hábito de leitura, esse gosto pela leitura, é uma coisa natural no pessoal da sua geração, da geração Y? Eu acho que a geração Y ela lê mais do que as outras gerações liam. E a forma como a gente lê é diferente, porque a gente está sempre conectado. E a gente está sempre na internet e tudo quase na internet é conteúdo de texto. Quase tudo na internet é um texto. Então a gente consome muito mais informações. Só que o que me preocupa é a qualidade dessas informações que são consumidas. Eu acho ótimo, a internet ela ajuda com booms literários como John Green, como Harry Potter, e aí tem adaptações cinematográficas que fazem com que os jovens falem, opa, eu quero saber o que tem mais além do que está aqui no cinema. E aí eles buscam o livro e leem e criam legiões de fãs, e tem brigas hoje, eu sou Divergente, eu sou Jogos Vorazes, e nos fóruns da internet, inclusive, tem algumas discussões bem fortes sobre isso, não, Divergente é melhor, não, Jogos Vorazes é melhor. E eu acho isso bem bacana, e eu acho que o trabalho, o papel, não só dos escritores, mas como nós também, que temos blogs e vlogs, é instigar esse leitor a crescer na leitura, a amadurecer o conteúdo do que lê, para poder ler com qualidade um Dostoiévski e conseguir entender o que está escrito ali, e não se ater somente ao que está na moda e ao que está sendo vendido atualmente. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem no blog, apresentar algo a mais, alguma coisa que a gente leu e considera que é útil na nossa vida, que acrescentou como ser humano. Verdade. Os clássicos são excelentes. Alguns são bem chatos, vamos ser sinceros, alguns são bem chatos de ler, mas eu acho que são clássicos por um motivo. Nenhum livro se torna clássico à toa. Ele tem um porquê de ser clássico, nem porque, por exemplo, porque falou de um momento histórico em que, sei lá, a mulher era reprimida e teve uma evolução, Madame Bovary, sei lá, por exemplo. Ou então porque a escrita foi revolucionária, ou porque aquele escritor era engajado socialmente, politicamente. O livro é clássico sempre por algum motivo. Então acho que nunca é perda de tempo ler. Não, jamais.
sempre traz alguma informação. Um bom livro é aquele que a gente começa a ler e ao final dele ficou o aprendizado. Exatamente. Alguma coisa ficou. Eu penso assim também. Uma vez eu comprei um livro no sebo, me chamou a atenção o tema, mas eu comecei a ler, sabe quando você não consegue engajar? Não engajava. Mas chegou numa frase que eu parei. Aquela frase fez sentido para minha vida. E às vezes a frase vale o livro inteiro. Valeu, para mim valeu. Eu às vezes quando eu não estou conseguindo muito ir para frente com o livro, eu paro ele um pouco, vou ler outras coisas, aí eu volto nele. O Morte Súbita da J.K. Rowling fez bastante sucesso depois do Harry Potter e eu demorei muito para conseguir engatilhar a leitura dele. Eu começava a ler e aí eu pensava no Harry Potter, eu falava, não quero ler. Quando eu consegui ler ele de verdade, o livro é muito bom, muito triste e eu adorei. Então assim, às vezes vale muito a pena. Mesmo que no começo você fale, dá uma paradinha, vai ler uma ou outra coisa e depois você volta nele. Às vezes vale a pena, às vezes você fala, não devia ter lido isso, mas... E é tão interessante que na minha prateleira fica lá um monte de livro, na fila de espera para ler. Essa semana teve um que falou, agora é minha vez. É o livro que fala, já não é a gente que escolhe, né? Eu tenho duas estantes no meu quarto que estão meio cheias já, eu estou pensando aonde que eu vou enfiar uma terceira estante, mas quando eu tenho que escolher um livro para ler, eu paro, sento na minha cama, olho para minha estante e fico, e agora? Quem vai ser? Quem vem? Quem é o próximo? Quem que quer? Eu converso mais ou menos com eles, eu acho que eu sou meio louca, mas eu converso com eles e eu falo, quem quer ser o próximo? Aí quando eu bato o olhinho, eu falei, tá, vai ser você, então vamos. Você. Aí, é tão interessante isso. Eu acho que é um pouquinho de loucura, mas todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo, quem não é louco? Agora, olhando assim para a sua profissão, advogada, que é um mundo totalmente diferente da blogueira, como que é fazer uma leitura técnica na hora que você tem que fazer uma defesa e a leitura? Qual a relação que tem dos dois? Eu acho que sinceramente não tem diferença entre ler um livro técnico e ler um livro por diversão, vamos dizer assim. Nos dois você tem que ter uma análise crítica do que você está lendo, você tem que compreender o que você está lendo. Talvez de um direito ou qualquer outra área você tenha que prestar um pouco mais de atenção nos detalhes. Mas eu acho que a leitura é a mesma, é compreender aquilo que você está lendo. Não adianta ler por ler, só ter quantidade de leitura, você tem que ter qualidade no que você está lendo. E eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de ser advogada, então eu leio por prazer também. Nenhum livro que eu li na faculdade eu falava, vai que chatice ler isso. Eu tive que ler Maquiavel, eu tive que ler Foucault e eu achava o máximo. Eu gostava de ler aquilo, porque aquilo me fazia entender a profissão que eu estava escolhendo. E eu acho isso, sei lá, eu acho que não tem diferença, na verdade. Você é uma leitora voraz mesmo. Eu acho que eu nasci para isso. Começou cedo, é a diferença que faz a diferença. Você começou a pegar gosto pela leitura muito cedo na tua vida? Eu acho que vale muito eu ter sido incentivada pelos meus pais e pela escola que eu estudava. Mas, por outro lado, eu já vi depoimentos de pessoas que não tiveram esse incentivo e hoje também consomem muita literatura e dizem que amam. Eu acho que vai muito da pessoa. Eu li uma frase que eu não sei de quem é, que diz que não é que você não goste de ler, você apenas não encontrou o seu livro certo. Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa leu só coisas que não agradaram, que não disseram nada para ela. Então, basta você achar o seu livro para começar e nunca mais parar. Talvez tenha lido só por obrigação. Porque no tempo da escola a gente é obrigada a ler tais e tais livros e comentar sobre ele. Isso não é a coisa mais agradável, quando a gente é obrigada a fazer. Não dá muito prazer, né? Não. E fazer prova, ninguém gosta de fazer prova. Prova é um horror. Aí lá no seu blog tem lá, eu vou até ler porque achei tão linda a frase. Antes eu estava só com os meus livros, agora somos dois e eu não estou mais só. E somos nós dois e nossos livros. Você abre o seu blog com essa frase. Como que é esse sentimento? O que você quer passar para as pessoas? Eu criei o blog num momento de transição na minha vida no ano passado e eu me sentia muito só e a minha única companhia eram os meus livros. Eu ficava lendo. E pouco tempo depois eu conheci o Saulo e nós temos esse gosto em comum pela leitura e é o que nos une, é o que faz a gente, acho que é o que move a nossa relação. E eu convidei ele para ser o coautor do blog, para escrever junto comigo. E foi aí que veio
essa frase na minha cabeça, porque eu não tô mais só. Eu tenho os meus livros e eu posso compartilhar isso com uma outra pessoa. E isso é importante. E com tantas outras que podem ler. Exatamente. A opinião, a visão de vocês de resenhas de livro. Eu dei uma olhadinha no seu blog, eu gostei. Ai, obrigada. Muito legal, muito consistente, né? A forma como vocês, tanto você como o Saulo, resenha os livros ou coloca a sua opinião é muito consistente. A gente tenta não ficar só nos livros da moda. Como eu já disse, a gente tenta passar o que a gente acha que a gente leu. Eu gostei muito desse livro, esse livro me fez ver alguma coisa a mais. E a gente escreve sobre isso. Nunca dá spoiler no meu blog, podem acessar à vontade. A gente nunca conta final de livro, nenhum. Eu acho isso extremamente desagradável, você tá lendo um blog e aí tem o final, e no final ela morre. Não. Eu não vou querer ler o livro depois, eu já sei que ela morre. Alguns livros são um pouco diferentes. Por exemplo, essa semana eu fiz a resenha da Carrie a Estranha. São 3 adaptações cinematográficas que tem do livro, então eu acho que todo mundo já viu e já sabe como termina. Então eu não me preocupei tanto com isso. Mas normalmente a gente tenta só instigar a pessoa a ler o livro, falando o que a gente achou de fantástico ou o que a gente não gostou tanto assim no livro, para a pessoa criar sua própria opinião sobre isso. Porque aquilo que nós falamos, o que você fala, pode ser que seja a minha realidade ou não. Exato. Eu vou ter outra percepção daquilo. Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente tem de opinião. A minha opinião, a minha impressão sobre o livro. Tem livros que eu leio e eu não gostei e eu vejo um monte de blog falando, nossa, que livro fantástico. E eu não achei. Então, ou o contrário, tem gente que fala, esse livro é horrível. E eu falo, nossa, eu adorei esse livro. Então é muito, muito de época que você está lendo, do momento da sua vida em que você está lendo e da sua opinião sobre isso também. Conta muito. Crítico de cinema? Exatamente. Eu adoro ir assistir filme quando o pessoal fala muito mal dele. Eu falo, quero ver se é tudo isso mesmo. Bem por aí. Tanto me atrai os que são muito bons, como aqueles que não são tão bons. Que depois a gente descobre que é a opinião do outro, não é a sua. É que crítico de cinema eu já acho que é um pouco diferente, porque eu acho que eles devem fazer um curso para ser mal-humorados e criticarem quase tudo, eu acho. É verdade. É o que eu acho só. E já aconteceu de algum autor que você resenha de atuais também, né? Já aconteceu de alguém dar um feedback para vocês? Sim, isso é bem bacana. Isso é o poder da internet, né, eu acho. A gente sempre consegue. Eu fiz uma resenha, não foi eu que fiz, foi o Saulo, recentemente, sobre um livro do Walter Hugo Mãe. E ele é um escritor português. E aí ele tem uma página no Facebook, eu peguei e publiquei na página dele a resenha do Saulo e ele compartilhou e a gente, de repente, esse dia a gente ganhou muitas visualizações no blog. E aí ele mandou uma mensagem para mim agradecendo por a gente ter divulgado o livro dele, sendo que ele já é conhecido mundialmente, já é famoso. E isso aproxima e é muito bacana quando alguém que é o escritor do livro fala, nossa, eu gostei do que você escreveu sobre o meu livro, muito obrigada. Então eu acho isso recompensante. A gente não ganha dinheiro nenhum, muito pelo contrário, a gente só gasta dinheiro comprando os livros, mas é recompensante. Prazeroso. Muito. Olha que incrível, como as redes sociais são fantásticas. A aproximação de alguém, de um grande escritor que está lá em Portugal e de repente tem acesso a ele. E ele se aproxima de vocês porque divulgou o livro dele. E a gente se sente mais próximo das pessoas, né, muito com redes sociais. Ao mesmo tempo que a gente se distancia porque a gente está no computador e não tendo contato humano, a gente está próximo das pessoas. Eu e o Saulo, por exemplo, eu moro em São Paulo, ele mora no interior do estado, a gente se vê bem pouco, mas a gente de uma certa forma está próximo e consegue conversar e fazer resenhas no blog e desenvolvendo o relacionamento desse jeito. E os escritores, a gente sente que eles estão mais ali também. E eles usam muito as redes sociais para divulgar o seu trabalho. As editoras fazem muito isso. A internet é vida. É vida. Não dá para viver sem ela mais. Olha, graças à tecnologia, estamos aqui levando essa conversa para o mundo. Exatamente. Vários lugares estão assistindo a gente agora. Minha família inteira. Que lindo. E a gente está chegando ao final. Passa tão rápido, muito rápido. Eu estava muito nervosa e foi bom. Passou. Nem parece que estava nervosa.
Eu quero que você faça as considerações finais. Qual é o recado que você deixa para as pessoas que ainda não descobriram o prazer da leitura? Como começar? Eu acho que o recado é leia, sempre, em qualquer lugar, de qualquer maneira, e busque sempre ler o que te dá prazer e aos poucos indo além. Não adianta você se forçar a ler algo que você não gostou. Não gostou desse livro? Pega um outro. Ou vai lendo jornal, revista, busque mais conhecimento, porque sem conhecimento nossa existência é vazia. Nossa, é uma riqueza fantástica. Quanto mais a gente lê, conhecimento não ocupa espaço, né, Érica? É o que a gente leva da vida. É o que leva da vida. A vida que a gente leva é o que se leva dessa vida. Foi um prazer enorme ter você aqui, uma graça a você. Eu quero que você volte de novo, viu? Agora que você já acostumou? Eu acho que eu nunca vou acostumar com isso mais. Eu aceito o convite, eu volto. Volta para falar desse assunto que é muito bacana. É a gente incentivar a leitura. Aqueles que gostam de ler vão descobrir aonde que tem informações consistentes para buscar, e aqueles que ainda não pegaram o hábito vão começar a ficar mais curiosos. Eu espero que sim. Muito obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau. Falei com Érica Leme sobre ela, que é a geração Y, uma grande leitora, advogada. Falamos sobre o blog que ela tem, aproveita e curta. Fala o nome do blog. É www.serleitora.com.br. Vai lá, confira, são informações valiosas e ali você pode se inspirar e até descobrir que livro que você vai comprar. Ao invés de sair por aí, vou gastar todo o meu dinheiro com livro hoje. Não, você vai lá e compra aqueles que estão bem recomendados. Muito obrigada por sua audiência. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais informações para você.